Minha mãe me ligou faz uns dias. Ela me ligou, bonita, fofa, me ligou pra falar que tinha assistido no último sábado a minha peça. A minha peça foi o Relato Live 1 dessa performance, O Fogo e o Relato, mas ela me ligou para falar que assistiu, falou parabéns, falou muito, seus trabalhos são muito bonitos. E depois ela falou, mas filha, eu não entendi nada. E aí depois ela falou, explica por favor para mamãe por que você fica a maior parte do tempo de olhos fechados. Me explica, ok? Me explica, por favor. E aí, eu fiquei muito intrigado. Passei a semana pensando como algumas pessoas que, por exemplo, não trabalham com o tipo de trabalho que eu tenho, que é um trabalho em arte, com teatro, eu fiquei me perguntando como algumas pessoas, às vezes, não têm o mesmo repertório ou mesmo algumas compreensões, entendimentos sobre como funciona o meu trabalho, o nosso trabalho, o trabalho de muitas pessoas, muitas artistas, né? E aí eu falei, uau, legal, já que eu me dispus a abrir um processo, né? Processo, essa palavra, talvez seja legal eu tentar, de alguma maneira, não é propriamente explicar, mas contribuir para um outro tipo de entendimento e de relação com isso que às vezes é tão estranho, né? É tão estranho. E aí eu fiquei muito marcado com esse telefonema da minha mãe, que tem uns dias, e ela tá insistindo em entender alguma coisa que nem eu entendo. E aí eu recebi também uma mensagem. Eu recebi uma mensagem de um conhecido, de um amigo, de um rapaz que entrou em contato e me escreveu parabéns, parabéns, isso, aquilo, parabéns pelo Fogo e o Relato. E aí ele escreveu assim, eu anotei no meu caderno, ele escreveu louco, louco como plateia, ouvir, buscar compreender a linguagem do teatro. E aí quando eu li isso eu falei, nossa, ele está falando mais ou menos a mesma coisa que a minha mãe falou, né? Ou seja, tem algo relativo ao meu trabalho, ao nosso trabalho, ao trabalho de artistas que é muito estranho, que não faz sentido algum, que é difícil de chegar, de entender. E aí eu fiquei pensando que tem algumas palavras que talvez atrapalhem. Elas servem para os artistas, sem dúvida, mas talvez atrapalhem a minha mãe, um amigo que não trabalha com teatro, ou aquela expressão não é de teatro, né? Ah, eu sou de teatro, você não é de teatro. Ou a gente fala nós artistas e a gente fala as pessoas comuns, né? Tem essas construções, essas expressões, essas sentenças muito estranhas que na verdade marcam separações, marcam diferenças. E aí eu comecei a pensar, peraí, eu quero estar perto da minha mãe, eu quero estar perto de um amigo que não é de teatro, e eu quero que eles possam aproveitar também o meu trabalho, as coisas que eu crio, né? Eu fiquei pensando nisso, e aí eu anotei no meu diário de criação algumas palavras que são muito usadas, muito comumente usadas por quem trabalha com teatro e absolutamente, eu fiquei pensando, estranhas para quem ouve, para quem não é de teatro, né? Então, por exemplo, tem a palavra ensaio, né? Como a gente fala da palavra ensaio? Eu vou ensaiar, você pode? Não posso, eu tenho que ensaiar. Eu tenho ensaio segunda-feira, eu estou ensaiando de segunda a sexta, eu estou ensaiando muito. Nossa, ontem um ensaio, né? A minha mãe cansa de me telefonar, filho, você vem no feriado? Eu falo, eu não trabalho com feriado, mãe, eu tenho ensaio, eu não tenho essa questão de feriado, eu não sigo um calendário nacional, né? Eu não entro nesse esquema. O meu trabalho ele foge um pouquinho dessa dita normalidade, né? E aí a palavra ensaio é muito assustadora. A palavra ensaio para minha mãe, por exemplo, deve ser um perigo. Quando ela ouve a palavra ensaio, ela deve falar, ih, problema, né? E não, mãe, ensaio é um momento, é um espaço-tempo, um horário
que a gente marca previamente, que a gente combina entre as pessoas que estão criando, um momento num espaço específico, um tempo específico, numa duração minimamente prevista, podem ser algumas horas, podem ser muitas horas, e aí nesse ensaio, mãe, a gente faz o quê, né? A gente trabalha. E geralmente quando eu falo que eu estou no ensaio é porque eu estou em processo, e aí eu pensei, outra palavra problema, processo, né? O que é processo? Quando eu falo processo para minha mãe, eu imagino, será que ela está pensando em processo, sei lá, judicial? Será que ela está pensando, meu filho está envolvido com processo? Processo o quê? Processo de quê? Né? Eu comecei a ficar preocupado com essas palavras que a gente usa muito tranquilamente e que as outras pessoas que não trabalham com arte talvez entendam por uma outra via, com outro sentido. Então, tem ensaio, tem processo, e eu adoro essa palavra, eu uso muito, né? Criação. Aí eu penso, minha mãe, o que é criar? Criação, sei lá, é criar um filho, né? É criar a criação de Deus. Deus criou a terra, sei lá o que ele criou, um monte de coisa em tantos dias, né? Então, veja, eu uso a palavra criação porque eu estou pensando naquela criação que eu estou fazendo. Pode ser um texto, pode ser um filme, pode ser uma peça, pode ser um poema, um livro de poemas, né? E eu falo criação, nós falamos criação. Criação artística, criação. E a minha mãe pensa que criação é o quê? Né? O que o Diogo está criando? Por que ele tem que criar coisas? O que é isso de criar coisas? Então, mais uma palavra que me assusta. A palavra peça, a minha mãe já entendeu, que é aquele negócio que está no palco, que ela assiste. Agora, a palavra performance é difícil. Performance rapidamente vira peça, né? Então, eu fiquei me perguntando quais palavras a gente está usando, o quanto essas palavras aproximam pessoas, o quanto essas palavras afastam pessoas, né? E aí, obviamente, vem a palavra que meu amigo escreveu para mim, né? Louco. Loucura. Loucura buscar compreender a linguagem do teatro. Loucura. Isso é muito sério. Loucura. O que é loucura? Loucura é aquilo que saiu, por exemplo, de um registro inteligível. Loucura é aquilo que momentaneamente escapuliu de um sentido que eu já tinha, de um entendimento que eu já tinha. Loucura, o que é loucura? Loucura é algo que não me serve, que eu não consigo usar para nada. Loucura, isso que eu trabalho, isso que eu crio, essa loucura que é fazer teatro é o quê? É algo proibido, é algo perigoso, é algo que pode ser periculoso. O que é loucura? Por que eu trabalho com loucura, né? E aí, obviamente, que eu não tenho como não pensar na loucura, né? Eu não tenho como pensar nos loucos, eu penso nos ditos loucos, eu penso em todas as pessoas que não se adequaram a um jeito de ser, a um jeito de dizer, de sentir, de conversar, de viver, né? Aí está a loucura. A loucura existe sempre que a gente pensa de outra maneira, que a gente faz de outra maneira, diferente, de uma maneira que seja mais normal, habitual, instituída, natural, entre muitas aspas. E aí eu estou muito com essas palavras agora, pensando, por que meu trabalho é uma loucura? Por que eu sou declaradamente um louco? Será que é só porque eu vejo duas coisas onde só me mostram uma? Será que é porque eu olho algo e escuto, para além do que esse algo está me dizendo, também o que ele não está me dizendo? Será que é porque eu vejo numa cor mais coisa do que apenas uma cor? Será que é porque eu vejo um nome, um sentido que esse nome traz, que esse nome lembra? E vejo também outros sentidos possíveis. Loucura por quê? Porque eu mudo as coisas de lugar, porque eu combino coisas que a princípio não combinavam. Isso é loucura? Então, sim, somos loucos, né? E com que delicadeza transbordamos, partilhamos a nossa loucura, ou seja, a nossa habilidade de mudar um pouquinho as coisas de lugar, de trocar um pouquinho as partes envolvidas, de experimentar um pouquinho outras relações entre seres, objetos, natureza, coisas, enfim. O meu amigo veio com essa loucura de dizer da loucura,
E eu pensei que seria generoso pensar junto a ele que não é de teatro, né? O que é isso que a gente faz? O que é isso que nós estamos fazendo? O que é isso que eu estou fazendo nesse exato momento? E aí eu não sei ainda o que estamos fazendo, porque nós estamos em processo, não num processo judicial, mas estamos num passo a passo, a cada dia compondo, descobrindo, inventando, experimentando, descobrindo. Em outras palavras, estamos em processo, ou seja, estamos vivas, estamos vivos, estamos trabalhando. Sim, esse é o meu trabalho. E aí, eu queria contar uma história. Quero contar. Então eu conto uma história. Agora é novembro de 2011. Novembro de 2011, precisamente por volta de 8h03 da noite da sexta-feira, 18 de novembro de 2011, eu estou dentro de uma sala de espetáculos ou de um teatro dentro de uma universidade pública brasileira, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje, nesse exato instante, em alguns segundos, eu vou estrear a minha peça de formatura no curso de direção teatral, onde eu venho estudando há muitos anos. E aí, nessa noite em que eu estou agora, 18 de novembro de 2011, antes do público, das pessoas, dentre elas a minha mãe, conhecidos, conhecidas, desconhecidas, amigos e amigas, professores, professoras, dentre todas essas pessoas, a minha mãe, elas entram na sala para se acomodar nas poltronas, porém antes dessas pessoas entrarem, eu pego uma garrafa de 2 litros de água e eu vou até o fundo do palco onde estão sentados as atrizes e os atores que fazem essa peça. Eles estão sentados em cadeiras localizadas no fundo do palco. Tem uma cadeira vazia, tem outra com um ator, uma atriz, uma atriz e um outro ator de pé. E eu passo essa garrafa de um por um. Bebem, passam, eu dou um beijo. Bebem, passam, eu dou um beijo. Bebem, passam, eu dou um beijo, um beijo, um beijo. Bebem, 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 passam. Eu pego essa garrafa, escondo ela atrás do pano preto que cobre as estruturas daquele espaço, daquele teatro. Eu guardo essa garrafa. Antes de guardar, obviamente, eu bebo um gole d'água. E o público entra e a peça começa. E são muitas coisas que acontecem nessa peça, muitas ações, muitas falas, muitos gestos, muitas diferentes intensidades. Eu estou sentado em cena numa cadeira, a cadeira que estava vazia. Eu olho para as pessoas, eu leio algumas palavras para as pessoas. Os atores, as atrizes estão em jogo, fazendo suas cenas. A luz muda, a trilha sonora entra. Eu olho o espanto nas caras que estão à minha frente. Eu ouço as risadas, eu ouço os comentários. Eu estou ali, dentro de uma peça de teatro, fazendo uma peça de teatro. A peça termina, a gente é muito aplaudido, eu estou muito cansado, eu estou muito feliz e eu estou muito cansado, mas eu estou muito feliz. É minha peça de formatura, foram anos de trabalho, de estudo, de aprendizado, de dificuldades, muita coisa, muita revelação. Nós damos as mãos, todos nós, somos uma equipe grande. Eu convido ao palco as pessoas que fizeram aquela peça, cenógrafo, assistente, figurinista, produtor, professor, enfim, a gente agradece. Somos aplaudidos, eu ponho a mão no peito, nesse lado, eu sinto aquela vibração, eu sinto aquela alegria, eu sinto aquela força, eu sinto que algo passa a fazer parte de mim. Agora eu vou viver a partir desse instante em que eu estou. E aí eu saio dessa fila onde nós estamos, eu vou para o fundo do palco, eu abro uma espécie de cortina, um pano preto, abro uma porta atrás desse pano preto e o elenco entra em direção ao camarim, em direção a uma sala onde a gente se arruma, onde a gente passa a maquiagem, onde estão as nossas roupas, mochilas e por aí vai. E depois que o elenco passa, o pano está na minha mão. Eu abri, o elenco entrou, passou por uma porta, eu entrei
joguei o pano por trás de mim, só que eu não cruzei a porta, eu fiquei entre a porta e o pano. E à minha esquerda tem um corredor, que nada mais é do que parede, espaço, vão entre a parede e pano preto. E eu entro nesse corredor no escuro, eu estou muito cansado, eu estou muito emocionado, eu estou muito feliz, eu ando entre os fios no chão escondidos, sinto as estruturas de ferro que sustentam os refletores de luz, eu vou pelo escuro, vou pelo escuro, vou pelo escuro e eu encontro a garrafa d'água, ainda com um pouco de água, a garrafa d'água que tocou a boca de todas as atrizes, de todos os atores e a minha, há 1h40 atrás, que foi quando o nosso espetáculo começou a ser apresentado. Eu sento no chão, bem cena de novela, escorregando numa coluna, eu sento no chão, tá escuro, eu tô no meio dos fios, tá empoeirado, eu bebo essa água e eu choro. Eu faço uma transfusão, eu bebo água e eu choro água, eu bebo água e eu choro água, e eu tô aliviado, eu tô feliz, eu tô apavorado, eu tô muito grato, eu tô feliz que eu tô vivo, eu tô feliz que meu peito, apesar de gritar, ainda tá dentro. Meu coração ainda está dentro de mim, eu estou vibrando e eu estou exausto, eu estou muito cansado, eu estou há muitos dias sem dormir direito, sem me alimentar direito, porque dá trabalho criar uma peça de teatro, dá trabalho criar algo que vive, algo que se movimenta, algo que fala, que gesticula, que respira. E aí eu relaxo um pouco, eu choro, eu esvazio, eu me organizo. Eu me organizo e subitamente eu escuto uma falinha meio chorosa, uma vozinha familiar, eu escuto outra voz familiar. E eu percebo que a minha mãe, sentada na plateia ainda, no mesmo lugar, na primeira fileira, está ali, imobilizada, muito emocionada, muito confusa, conversando com a minha professora orientadora, que está de pé, muito altiva, percebendo que a peça provocou na minha mãe algo que a minha mãe não sabe lidar, não sabe o que é. E eu saio de trás da cortina preta, eu olho aquela imagem da minha professora, uma grande amiga, e a minha mãe, a mãe que me trouxe ao mundo, que me gerou, que me criou, que me educou. E eu me aproximo e a minha mãe, muito lacrimejante, confusa, ela pergunta, filho, da onde você tirou essas coisas? E eu, sem saber porquê, talvez um pouco provocador, um pouco cansado, um pouco jovem demais, eu respondo, mãe, tirei tudo lá de casa. E aí ela chora, e aí eu saio e deixo minha professora com ela, e aí quase 10 anos depois eu me lembro dessa expressão, de onde é que você tira essas coisas, né? Essas coisas, né? Isso deve ser suficiente. Essas coisas que eu criei com atrizes, atores, pessoas, artistas, da onde nós tiramos essas coisas, né? E é uma pergunta difícil de responder. É uma pergunta para a qual não tem resposta, né? E eu gosto de pensar que o nosso trabalho tem a ver com produzir perguntas que serão impossíveis de se responder, perguntas para as quais não temos respostas ainda, que uma obra de arte é uma interrogação gritante, corpulenta, forte, uma interrogação que sobrevive, né? Pelo privilégio da pergunta, pelo privilégio de poder fazer pergunta, de questionar, de duvidar, né? E essas coisas que a minha mãe fala, de onde é que eu tirei essas coisas? Olha, eu tirei daqui, eu tirei da vida, eu tirei do nosso encontro, eu tirei, sabe-se lá de onde, mas tudo isso, essas coisas existem aqui nessa peça, existem aqui entre nós, essas coisas existem, independente de sabermos explicar como elas funcionam, o que elas são, o que elas significam, independente se elas vieram exatamente daqui ou de lá ou de outro lugar, de onde você tirou essas coisas, a minha mãe me pergunta. E aí eu penso que nós tiramos as coisas dos nossos encontros, mãe, dos nossos ensaios, e veja, aqui mesmo, aqui estávamos nós durante 5 dias,
durante 5 dias, de segunda a sexta-feira dessa semana que está se encerrando. Aqui estivemos nós nesse apartamento onde eu moro, no bairro de Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro. Aqui estivemos nós de segunda a sexta, sempre de 10 da manhã até cerca de 1h30 da tarde. Aqui estivemos nós, a Carla esteve aqui de segunda a sexta, a Amanda também esteve aqui de segunda a sexta, a Jojo esteve aqui de segunda a sexta, aqui estamos nós agora, a Jojo esteve aqui de segunda a sexta, e também a Lux, junto com a gente, de segunda a sexta, e também o Felipe esteve de segunda a sexta. É daqui que a gente tira essas coisas, mãe, é desses encontros, dessas pessoas. E o Tiago também esteve de segunda a sexta, de 10 da manhã até 1h30 da tarde, todos os dias. O Theo esteve de segunda a sexta. É muita gente, é muito tempo, é muita dedicação, isso se chama trabalho. O Val esteve de segunda a sexta, de 10 da manhã a 13h30, às vezes acabando um pouco antes, acabando um pouco depois do horário. E a Nath também esteve, e juntos nós somos 10. Nós somos 10, a Nath, a Carla, a Amanda, a Lux, a Jojo, o Theo, o Val, o Thiago, o Felipe e o Diogo, né? Juntos nós somos 10 pessoas criando, usando as palavras difíceis, mãe, criando em processo, descobrindo, experimentando, ensaiando, se é a palavra que você quer usar, tudo bem, criando, juntos, 10 pessoas, de segunda a sexta-feira. Foi essa a nossa primeira semana de encontros. Encontro 1, segunda-feira, 2, terça, 3, quarta, 4, quinta e quinto encontro, sexta. A gente se encontrou aqui para quê? Não sei para quê. A gente se encontrou porque não sabemos ainda que peça criaremos, mas sabemos o propósito que nos une, que nos encontra, que nos faz estar aqui nesse apartamento de segunda a sexta durante algumas semanas que ainda virão. Nós estamos aqui para criar uma peça de teatro. Estamos aqui para criar uma peça de teatro. Sobre o quê? Do que se trata? Falamos bastante sobre isso essa semana. Não sabemos ainda do que se trata. Não sabemos ainda que peça é essa. Não sabemos ainda o que virá, mas no passo a passo de cada encontro a gente vai se ancorando e vai se sentindo e vai se falando e vai experimentando, testando, colocando coisas, fazendo uma tentativa de algo, e a gente conversa e a gente fala aquilo é bacana e o outro fala eu não achei, e a gente fala meu Deus, e agora? É para um, não é para o outro, né? Com que delicadeza a gente junta esses olhares vários, né? Essas sensações inúmeras que entram, que tomam o corpo, né? Que nos preenchem, né? Como fazer para fazer uma reunião, um arranjo, uma grupalidade, um grupo, um encontro, uma conversa entre pessoas tão diferentes, entre interesses muitas vezes diferentes, entre modos de falar, tempos de gesticular tão diferentes. É isso que a gente faz. O que eu posso dizer para vocês é que num dos encontros eles lascaram esse copo. Não sei se dá para ver bem aqui. Tem uma lasquinha. Eles lascaram esse copo. E ao mesmo tempo, com o copo lascado, ao mesmo tempo, o que eu posso dizer agora é do meu corpo. Da delícia que é dormir tarde, sabendo que eu vou acordar muito cedo para ensaiar. Né? Da trabalheira que é lavar pano de chão, passar água no chão, limpar, deixar tudo organizado para receber esses artistas, essas artistas. Eu posso falar dessa alegria de saber que, ainda que eu não possa saber muito da vida, ainda que eu não possa antecipar muita coisa, eu sei que amanhã tem ensaio. Eu sei que eu estou criando uma peça, eu sei que eu estou entre amigos, entre pessoas que se escutam, se respeitam. E aí eu queria ler, na verdade, tendo em vista que foi uma semana longa de criações, de experimentações, eu queria folhear o meu diário de criação e tentar encontrar
alguns comentários que possam ser legais para contar para vocês sobre o que estamos descobrindo, sobre o que talvez seja essa peça, que a gente ainda não sabe qual é, a gente ainda não sabe do que se trata. Então eu estou com o meu diário aqui, o diário que eu venho compartilhando, né, no Instagram, pelo meu feed de notícias, toda segunda, toda terça, quarta, quinta e sexta. E eu vou folhear, eu vou ler algumas anotações, só para tentar partilhar, contar um pouco como está sendo esse processo. Então, eu não vou ler tudo, obviamente, não faz nenhum sentido, eu vou ler alguns trechos aqui do encontro 1, 2, 3, 4 e 5, que foi ontem. Bom, sobre o encontro 1, eu lembro que está anotado aqui, eu fiz uma única proposta para o elenco, né, para os 9 atrizes, atores. Está anotado aqui que eu propus um jogo chamado Lamber a Casa, onde eles tinham que lamber a casa com o corpo inteiro, onde eles tinham que se arrastar, ocupar o espaço, sentir o espaço no corpo, conhecer o meu apartamento. Afinal de contas, ainda que alguns amigos já tivessem vindo aqui, a gente nunca tinha se esfregado, conhecido um espaço pelo toque, pelo encontro. Então, no encontro 1, que durou um tempo que eu não sei dizer qual foi, mas que durou um tempo dentro do tempo separado, destinado ao nosso encontro 1, que é um encontro de 3 horas e meia, eles ficaram sem falar muito, sem muita palavra, eles ficaram se arrastando, experimentando a casa, juntando o corpo nos cantos da casa, nas linhas da casa, nos azulejos, nas janelas, nas portas, criando uma espécie de fotografia, se encontrando, se encaixando, se experimentando na cozinha, na fresta, na área, no banheiro, na sala, no corredor. Fizeram uma fila de corpos alinhados, deitados no chão, como se fossem um rodapé humano. Esse foi o primeiro encontro, e entre os minutos que se passavam, surgiam imagens intrigantes, bonitas, outras sem graça, estranhas. Tudo isso faz parte do processo criativo. É preciso gastar corpo, né? É preciso esfregar corpo, atritar corpo. Não só fazer as coisas que a gente acha que vão ser legais. É preciso também fazer as coisas estranhas. É preciso também deixar que coisas se façam sem que você controle-as de antemão, né? Então, lá estávamos nós. Aqui estamos nós, na segunda-feira, se arrastando por esse apartamento durante horas, suando o chão, lambendo a parede, entrando no banheiro, se relacionando com os espelhos, com as janelas, com a roupa de cama, com a minha cama, com os objetos, né? Durante algumas horas, em silêncio, sem precisar falar palavras, sem precisar explicar, simplesmente como quem experimenta, simplesmente como quem vive. E esse foi o nosso encontro 1, na segunda, e o nosso encontro 2, lendo aqui no meu diário de criação, eu propus um jogo bem estranho, que eu não sabia exatamente o porquê que eu estava propondo, mas eu quis propor porque, enfim, não era para saber, era para experimentar, né? Era para percorrer, era para procurar. E aí eu dei para eles uma tarefa bem estranha. Eu falei, gente, vocês têm alguns minutos, se não me engano 24 minutos, para juntar aqui na sala, exatamente aqui onde eu estou agora, para juntar aqui na sala todos os vidros que vocês encontrarem nesse apartamento. Pode abrir gaveta, pode vasculhar tudo, pode revirar tudo. E aí eles começaram, em 20 e poucos minutos, a reunir todo o vidro da casa. Gente, todas as lâmpadas saíram dos bocais, todos os copos, taças, tigelas de vidro, pirex, tudo de vidro dessa casa, vidro de perfume, de creme, coisas do banheiro. Eles só não arrancaram espelhos, coisas coladas na parede ou na janela, mas os quadros eles arrancaram, o espelho do banheiro conseguiram soltar da parede, vidro, porta-retrato de vidro, tudo que tinha de vidro, coisas da cozinha, potes, bibelôs, souvenir, tudo foram juntando na sala, e eu observando aquilo, falando, nossa, eu não sabia que eu tinha tanto vidro dentro de casa. E uma das regras do jogo era, por favor, não quebrem nada. E aí, esse copo trincou, era isso que eu estava tentando mostrar. Esse copo trincou, e tudo bem trincar faz parte da vida. E aí, esse foi o nosso encontro 2, uma experimentação estranha. No final a gente sempre conversa algumas palavras e a gente não conversou muita coisa, e eu queria chamar atenção para isso, né?
que é para essa habilidade de acompanhar sem saber, né? De estar sem conseguir explicar, né? E aí no nosso encontro seguinte, no nosso encontro 3, eu fiz uma nova proposta. Eu pedi que eles ficassem, de acordo com as minhas anotações, eu pedi que eles produzissem acontecimentos, que fizessem coisas, algos, fizesse com que esses algos, essas coisas acontecessem, coisas que a gente chamaria de reais, coisas que de fato acontecessem, e eles deram um tempo caminhando pela casa, procurando um espaço, investigando uma possível ação e fizeram coisas, né? Podaram as plantas, regaram as plantas, limparam os móveis, limparam o fogão, tomaram banho, beberam coisas na cozinha, arrumaram roupa de cama, obviamente entraram num repertório doméstico, mas também fizeram coisas intrigantes, né? Pegaram o telefone e ficaram na varanda resolvendo coisas de trabalho. Ou seja, existiram, e a gente ficou longas horas existindo, e aquela pergunta nascendo entre nós: gente, mas o que estamos fazendo é arte? Isso que estamos experimentando é o quê? E aí vai surgindo uma ansiedade, vai surgindo tá, mas por que a gente fez isso? Para que a gente fez isso? O que isso significa? Para onde isso vai? E eu sempre falando: gente, calma! E não é que as pessoas, os atores, as atrizes não tenham calma, mas é porque é duro existir no meio de algo que você não sabe para onde vai, o que é, como se comporta, algo que você não sabe qual é o nome, é difícil, convenhamos, é difícil, é rude, e a gente fala: calma, ok, confia. E aí eu lembro que confiar é o mesmo que fiar junto, né? Fiar junto. E aí eu peço confiança, eu peço: venha fiar, venha costurar esses movimentos, essas experimentações junto comigo, junto com a outra, junto com o outro. Confie junto, vamos, confiança, fiar junto. E aí a gente segue. E aí de um encontro para o outro a gente se acalma um pouquinho, falam o famoso foda-se. Não, gente, eu vou, entendeu? Eu vou. Não, eu confio. Eu já até desisti de entender do que se trata, até porque tá no início, né, gente? E um fala: gente, tá no início, mas assim, é muito legal saber mais ou menos o que eu tô fazendo para eu poder investigar mais, para eu poder investir mais. E aí alguém fala: gente, mas calma, né? O Diogo tá olhando, e eu falo: gente, eu tô olhando, mas assim, eu tô também procurando, eu não tenho certeza, e a gente pode gastar tempo. Talvez na vida a gente não possa ficar muito tempo patinando sem saber o que tá fazendo, mas aqui pode, e às vezes tem que falar um pouco mais duro para que a coisa se acalme, e para que o jogo possa acontecer sem a gente antecipar o que ele é. E aí eu lembro da minha mãe me perguntando, né? Não entendi, me explica. E eu falo: caramba, é essa pergunta que nos massacra na vida adentro, na vida fora, né? O que é? O que significa? Eu não consigo entender, né? Essa demanda de entendimento. E aí no nosso encontro 4, de acordo com as minhas anotações, eu lendo aqui digo para vocês que eu propus uma composição, né? Composição é uma tomada de posição com um outro, outros, outras, com alguém, com coisas, né? Então vamos colocar juntos, assumir posições juntos. E aí eu dei um tempo inteiro do encontro para eles. Eu saí, fiquei ali sentado na escada do corredor, né, desse prédio, ouvindo eles rindo, eles combinando coisas, inventando coisas. E o objetivo dessa composição era: por favor, preparem algumas ações, algumas experimentações a partir das coisas que a gente veio praticando, né, nos primeiros encontros, porque amanhã, sexta-feira, no nosso encontro 5, toda a equipe virá. E a gente vai apresentar alguma coisa, fazer alguma coisa para conversar com a equipe, para sentir, né, o que está rolando, o que aconteceu. E eles ficaram. E aí, gente, eu não sei exatamente. Naquele encontro de quinta eu não sabia o que estava acontecendo. Eu saí, eu fui para o corredor, eu fiquei ouvindo, eu fiquei anotando coisas, imaginando coisas, eu estava ali. E eles criando, e eu entrei para dentro do apartamento, mais ou menos na hora do encontro acabar, e eles estavam sigilosos,
assim, falando entre si, meio código, como se tivessem elaborado uma surpresa para o dia seguinte, e de fato eles elaboraram. E aí tem algo muito importante de compartilhar, que é o seguinte: eu sou diretor de teatro, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer como diretor é não ensaiar, né? Não ensaiar. Eu não tenho que dizer tudo que é, eu não tenho que saber como vai ser. Eu tenho que talvez propor algum tipo de jogo, de dinâmica, de experimentação, mas eu confio no rumo que as coisas podem encontrar, que aqueles artistas, aquelas artistas, atores, atrizes podem alinhavar, podem propor, podem fazer. Então eu adoro ir para um encontro, conversar, trocar alguma coisa, falar, dar um tipo de desafio, fazer um tipo de pergunta e, sei lá, sair para fumar um cigarro, deixar a galera trabalhando, inventando, propondo, né? Eu não estou aqui para dizer o que é, eu estou aqui para descobrir junto o que pode ser, né? O que pode ser essa peça, né? Então isso às vezes é um pouco desestabilizador para alguns atores, algumas atrizes, alguns artistas, porque muitas vezes nós, diretores, parecemos ter que saber o que é. E isso é uma posição muito perigosa, porque às vezes você tem que mentir para acalmar. Só que eu não sei o que é. Eu também estou em processo criativo. Poxa, me ajuda. Se você, atriz, está investigando coisas e descobrindo coisas, eu, diretor, também estou investigando coisas e descobrindo coisas. Eu não sei tudo. Pode ser que um dia eu venha e fale, é isso. Não é isso. Vamos embora por causa disso. Esse dia geralmente vem, esses dias acontecem. Mas quase sempre a gente está quase que literalmente patinando, assim, deslizando, procurando, tocando em coisas, soltando, encontrando, perdendo, entendendo, desentendendo, né? Eu valorizo esse lugar e por isso, como diretor, eu gosto de dar umas saídas, porque eu não tenho que controlar, não tenho que entender, não tenho que saber, né? Eu adoro quando o ator fala, mas aqui o que eu faço? Eu falo, não sei, você que faz você, né? Faz você. Isso é bom porque tira a minha autoridade, me coloca numa posição mais legal, né? Mais viva, mais bonita, que é como é que eu jogo junto com o que o outro está trazendo, né? Como é que eu incorporo na minha vida, na minha peça, na nossa peça, coisas que eu não sei, que eu não escolhi, que eu não domino e que eu também não gosto, né? Eu acho que isso me torna mais humano, assim, essa profusão de coisas que fogem ao meu controle e essa lembrança constante de que eu não vim ao mundo para controlar, que eu não vim ao mundo para mandar, que eu não vim ao mundo para pré-dizer o que é, o que vai ser. Eu vim ao mundo para circular. E para fazer circular, né? Para circular e fazer circular. Eu falei, amores, eu quero que vocês passem pelas coisas que vocês experimentaram na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quero que vocês, de repente, conversem, obviamente, entre vocês, escolham pequenas coisas que vocês achem relevantes de partilhar, de mostrar para a equipe, de compartilhar, de viver de novo. Não é de fingir, é de colocar de novo no corpo, é de falar de novo, é de sentir de novo, é de experimentar de novo. Então, eles criaram na quinta-feira, né, algumas coisas que eu não sabia quais eram. E na sexta-feira eles vieram, obviamente, o elenco completo, e veio também toda a equipe. E juntas nós somos 18 pessoas dentro desse apartamento. E claro, chegaram, conversa vai, conversa vem, café, amendoim, isso e aquilo, saudade. E aí, vocês não vão falar nada? Eu falei, não, calma, a gente vai falar. Quer dizer, não vão falar nada, na verdade eles vão apresentar alguma coisa. Quer dizer, não sei se é apresentar. Aí o ator me corrige, não vão apresentar nada? A gente não vai apresentar nada. Eu falo, desculpa, eles vão fazer um negócio, uma coisa, não sei, eles estão aí, e a equipe meio, mas Diogo, por que você não quis que a gente viesse nos primeiros dias dos encontros? Eu falei, gente, eu não quis porque, sei lá, quis criar um lance ainda calma, um lance passo a passo. Eu não estou acostumado a trabalhar com todas essas pessoas aqui. Eu conheço um, conheço mais outro, nunca trabalhei com outro. Então, assim, a gente teve um início de semana de produção de intimidade, né? De sentir corpo, de sentir presença, copresença, de conversa, de entendimentos e desentendimentos, de aprender a ouvir, a falar o outro.
outro, de negociação, né? De intimidade. A gente chegou perto, os corpos se chocaram, se abraçaram, riram juntos, duvidaram juntos, perguntaram coisas juntas, né? Foi esse o nosso início de semana, e hoje na sexta, o que a galera vai apresentar, realizar, fazer, eu não sei, porque eu não criei, eu não quis saber de antemão. Eu também estou aqui e vou percorrer a casa com vocês, e aí foi muito engraçado, porque a gente não viu, assim, eu não vi, assim, eu tava com um caderno, meu diário, né, com lápis, assim, na espreita, porque eu ia anotar as coisas que eles estavam fazendo, e aí, cara, subitamente começaram a acontecer coisas, eu comecei a achar um pouco estranho. O fulano saiu da cozinha, o outro foi pra sala, meio que todos eles juntos, o elenco, 9 pessoas, atrizes, atores juntos, se esparramaram pela casa. 2 pessoas foram para o quarto, 3 para a cozinha, 2 aqui na sala e 2 ali na varanda. Eles se esparramaram, e nós da equipe, uma equipe vasta, a gente ficou se olhando meio assim, ferrou, e agora? Para onde a gente vai? Para onde a gente vai? E eu mudo, não falei nada, não falei vai para lá, vai para cá, porque eu não sabia, eu falei, bom, boa sorte. E é claro, eu fiquei me segurando, porque eu queria andar para vê-los, eu queria ver o que eles estavam fazendo, mas eu falei, só vou fazer isso se alguém fizer, porque eu não quero induzir o jogo. Eu sabia que eles estavam já fazendo alguma coisa, né? Eu imaginei que eles estivessem, eu imaginei que eles estivessem fazendo alguma coisa. E aí, subitamente, a Cecília Ripoll, dramaturga, que não tinha vindo ainda nenhum ensaio, ela com um caderninho meio amassado, meio lápis, caneta, não sei direito, ela com ele na mão, já assim, rápida, começou a dar uma olhada, começou a dar uma percorrida e se deslocou, né? E aí a Greca, a Thaís, fotógrafa, já percebeu que algo tinha começado, e ela começou também a enquadrar, procurar ver algo, começou a fotografar, e eu fiquei ouvindo aquele barulho de máquina fotografando, e aí a gente começou a se esparramar, e nós da equipe se olhando, e eles, atores, atrizes, fazendo os negócios, fazendo umas coisas, fazendo não sei o que. O Thiago e a Natália, a Nath e o Thiago ficaram no meu quarto, em cima da cama de casal, meio assim, meio sentadinhos, né, assim, um de frente pro outro, falando alguma coisa bem baixinha, e não dava para ouvir, mas parecia algo muito precioso, assim. Aqui na sala, a Jojo e o Felipe ligaram meu videogame, eu tenho videogame, ligaram o videogame e começaram a jogar um jogo de porrada, de luta, de sangue, chamado Mortal Kombat, em volume altíssimo. E eles ficaram jogando, e aquele volume preenchendo a casa, gritaria, dor, arrancação de cabeça, soco, e assim continuaram por um longo tempo. E aí, aqui na área, Lux e Amanda, as 2 meninas, ficaram regando e cuidando das plantas. E eu falei, fizeram isso durante a semana. Então, beleza, tô reconhecendo um pouco o que foi experimentado durante a semana. Só que tudo demorou muito tempo. E aí eu fui pra cozinha procurar o restante do elenco, encontrei o Theo, a Carlinha e o Val, e eles estavam fazendo uma receita. Mesmo. Batendo rapidamente, eu vi que eles estavam com alguma urgência, cortando morango, batendo massa, untando uma forma, tendo dificuldade para ligar o forno, conseguiram ligar o forno em intensidade máxima, e eu vi uma torta, bolo, uma coisa meio para base da estranha, mas aparentemente gostosa, e eles colocaram isso no forno e ali ficaram, lavando louça, preparando coisas, e a gente da equipe andando pela casa sem saber exatamente o que está acontecendo, a gente tem que fazer o que é para fazer, e a gente se olhava, e aí comentava uma coisa com o outro, falava alguma coisa, e a gente ali, durando, gente, no tempo, e eu falei, meu Deus, o que essa gente está fazendo? E eu só repetia para mim, acho que eu escrevi no meu caderno também, no meu diário, eu falei, não estou entendendo nada, não sei o que eles estão fazendo, não faz nenhum sentido, não tinha nenhuma conexão evidente, e os meninos estavam só jogando videogame, e a Lux e a Amanda estavam só arrumando as plantas, regando, cortando, podando, limpando os vasos, reposicionando, só que isso durou cerca de uma hora, o Thiago e a Nath no quarto,
meio que compenetrados, cabeça na cabeça, encostados, falando alguma coisa muito para dentro, muito íntima, e eu tentando ouvir, chegar perto, e eu fazendo anotação, eu andando por dentro de casa, a equipe andando. Aí alguém sentou, porque já não fazia muita graça, não estava legal, assim, estava bem estranho. Essa é a verdade. E aí, num dado momento, o Theo, que estava na cozinha, ajudando a fazer lá o tal da receita, o Theo falou, ajuda aqui. Acho que foi isso que ele falou, ajuda. Ele falou, ajuda aqui, alguém ajuda. E aí, quando ele falou essa palavra, eu anotei no meu caderno, eu acho que foi um código. Porque todos os outros atores e atrizes pararam. Eu estava aqui na sala, eu ouvi o Theo falando, eu conheço a voz do Theo, e quando ele falou, as meninas que estavam cuidando das plantas na varanda, a Joana, a Jojo e o Felipe que estavam jogando videogame, eles pararam, eles foram até a cozinha, a Nath e o Thiago vieram do quarto, entraram na cozinha, eles saíram da cozinha com porta... coisa de colocar coisa quente, né? Aquele suporte para apoiar coisa quente, arrumaram a mesa na sala, trouxeram vários copos, trouxeram garrafas de água, achei estranhíssimo, trouxeram uma torta que nitidamente estava crua, dava para ver, mas enfim, a gente já estava 1 hora ali tentando entender o que estava acontecendo, e aí a Lux ou Carla, eu já não me lembro, acho que foi a Carla, mas depois a Lux, trouxeram uma vela, aquela de 7º dia, de 7 dias, não sei como chama, aquela vela, aquela maçaroca, né? E aí uma imagem horrorosa, assim, entocharam no meio da torta de morango essa vela acesa, e era aniversário, ontem foi aniversário do Fio Batiste, que é o nosso diretor musical, que faz a trilha sonora, que vai fazer talvez a trilha sonora, não sei o que ele vai fazer. Ontem foi aniversário do Fio e eu senti que eles estavam comemorando o aniversário do Fio no meio da composição. E aí, num dado momento, o Felipe me pega um copo igual a esse daqui, outro, e intencionalmente levanta assim e deixa o copo cair aqui, na passagem da sala para o corredor, que é onde dá para os outros cômodos, corredor, quarto, banheiro, cozinha, área, porta da área, enfim. E quando ele quebra, um susto monumental, esse copo se espatifou em muitos caquinhos, e hoje eu estava arrumando aqui o espaço para esse relato live e achei mais um caquinho, eles ficam escondidos. O Felipe quebrou, um susto, um silêncio, e aí foi quando eu percebi que todo o elenco, desde o início eu não tinha percebido, estava descalço. Todo o elenco estava descalço. E aí o que aconteceu quando eles quebraram, quando o Felipe quebrou o copo, foi que todos fizeram assim, ó, descalços, estenderam os braços, esticaram os braços e ficaram ali meio que boiando no ar, com os pés descalços e cravados no chão e os braços suspensos. E começaram a esticar os braços como se quisessem alguma coisa, e não falavam nada. E aí nós da equipe começamos a nos olhar e falar, puta merda, e agora? E aí um constrangimento, não saber o que fazer, e aí eu tentando anotar coisas. Eu lembro que a Amanda, a atriz, me deu uma segurada com o braço esticados, pendendo no ar, ela me deu uma segurada e fez uma pressão no meu braço, e eu tentando escrever e ela segurando, e aí a gente foi sendo conduzidos, todos nós da equipe fomos sendo conduzidos ao banheiro, só que a gente teve que ancorar, suportar no nosso corpo esse elenco dessas 9 pessoas que estavam aqui na sala descalças e nós calçados. E aí a gente foi caminhando, nós da equipe, demorou, tá? Não foi rápido. A gente foi caminhando em direção ao banheiro, meio que segurando um pouco, levantando, tirando o pé do chão dos atores, das atrizes que estavam descalços, passando pelos cacos de vidro. E aí eles foram se soltando de nós quando na porta do banheiro. E aí a Jojo ligou o chuveiro, tirou a roupa e começou a tomar um banho, e aí cada um do elenco fez o mesmo. Foi soltando a roupa, tirando a roupa e entrando. O meu banheiro tem um box espaçoso, e eles entraram, o elenco inteiro, 9 atrizes.
9 atores, numa água meio quente, meio morna, já produzindo um vapor, e a equipe foi entrando dentro do banheiro e eles se ensaboando e os braços se atravessando e sabonete caindo e riso, porque o sabonete caiu e tinha um sabonete, obviamente, eu não tomo banho com uma comunidade de pessoas dentro do meu banheiro, dentro do meu box, e o sabonete caía, e eles se esfregando, se apertando, e uma crise de riso, e eu não vi se eles estavam muito excitados ou não, mas estava ali, tinha um concentrado de gente dentro do meu box, e um barulho, e um riso, e um ensabor, e um shampoo, acabaram com o meu shampoo, e se ensaboando, e não sei o que, e eu olhei, tinha uma toalha ali, as outras no varal, e aí a equipe toda dentro do banheiro, e aí eu olhei para a Greg fotógrafa, abrindo, pedindo licença para abrir o armário do banheiro com os espelhos, para mover os espelhos e conseguir pelo reflexo pegar as imagens da galera dentro do box, e subiu no bidê, no vaso, e aí o Pedro, que é o cara responsável pela direção de arte, ele falou assim no meu ouvido, ele falou, tô pensando aqui na possibilidade dos espelhos, e aí eu anotei possibilidade dos espelhos, mas eu estava muito atenta ao que estava acontecendo, e aí foi isso, assim, o nosso encontro foi isso. Depois a gente, obviamente, eles se enxugaram, minha casa meio zoneada. Depois disso a gente sentou para conversar. E obviamente que nós queríamos ouvir a equipe, né? A equipe que nunca tinha vindo ao ensaio, a equipe que nunca tinha, não sabia o que a gente estava aprontando. E aí foi maravilhoso, porque a nossa dramaturga, que é a Cecília Ripoll, a Cecília fez umas anotações, assim, e ela falou, gente, eu não sei necessariamente, assim, do que se trata, eu achei, assim, com todo cuidado, né? A Cecília tem todo um cuidado na fala, mas ela falou, eu a princípio não tenho muito o que dizer, assim, eu achei interessante, assim, durou um tempo longo, né, assim, durou acho que mais de 1 hora, pelo que eu tô entendendo, e ela olhou no celular e acho que tinha sido mesmo cerca de quase 70 minutos, assim, de uma ação longa, uma ação a princípio desconectada, e a Cecília falou que não sabia exatamente o que dizer, o que sentir, mas que estava ali, que ia acompanhar, que ia tentar desdobrar, que ia tentar trazer algum tipo de proposta, algum tipo de sinopse, algum tipo de narrativa, e aí foi isso. E aí a primeira fala, o primeiro comentário sobre o que eles tinham criado já foi um comentário assim, galera, não sei exatamente o que tá rolando, assim, e aí o elenco meio que se olhando, meio assim, ai caralho, né, rola ali uma pressãozinha do tipo, será que eles gostaram, né, e tá tudo bem, a gente no processo não precisa gostar, né, as coisas estão sendo feitas, estão sendo criadas, tá tudo certo, não precisa ter pânico, não precisa ter medo, e aí o Pedro falou da possibilidade dos espelhos, a Greg fotografou muitas fotos lindas que já chegaram no meu e-mail. O Fio, que era o aniversariante também, o Fio, ele simplesmente falou, como passa helicóptero aqui, né? Ele ouviu os helicópteros. A Luísa cismou com o gesto da Pina Bausch, foi maravilhoso, o gesto dos braços pendendo, dos braços se movendo, dos braços parece que clamando por alguma coisa que não estava ali, né? O Breno, nosso assessor de imprensa, perguntou, vocês vão fazer a peça aqui mesmo, né? Porque não parece que existe um outro lugar, né? A Liv sugeriu, iluminadora, maravilhosa, ela falou, amigo, só pensei numa coisa, né? É preciso fazer essa peça no pôr do sol, né? Porque a casa estava iluminada e é bonito imaginar a casa aí escurecendo, né? E o Zoe, o nosso engenheiro de produção, que está comigo pensando a produção, o Zoe falou, é isso, né? Vamos fazer aqui, né? Vamos embora fazer uma reunião, vamos embora entender como faz para fazer uma peça dentro de um prédio, né? Dentro de um prédio. E foi fortíssimo, e a gente não sabe de nada. E as coisas vão continuar, ainda alguns encontros sem sabermos, juntando um pouco do que foi experimentado, do que a gente sente que pode ser bacana de experimentar. A partir de segunda a gente volta aos encontros para seguir descobrindo, para seguir inventando. E aí eu me pergunto o que ficou, né? Eu fiquei com um gesto, que foi esse gesto que surgiu, né? Esse gesto que para mim basicamente é uma
São os braços pendendo no ar, com algum movimento, algum peso, algum torpor, alguma leveza. Os braços vagando, os braços meio sem saber onde pousar. Esse gesto bonito de todos aqueles braços, como que pedindo por algum tipo de encontro, ou a expressão que me veio conversando com a Luísa, que é a dramaturgista do espetáculo, não a dramaturga, a dramaturgista. A Luísa falou: amigo, eu senti algo de ordem de uma declaração de dependência, sabe? As pessoas não querem ser autônomas, elas não querem ser por conta própria, elas querem estar junto, né? E aí eu fiquei com esse gesto, e aí eu lembrei de uma música que de alguma maneira eu reescrevi ela hoje, né? Que é, sei lá, a primeira estrofe, ela diria o seguinte, que é: acompanhe o ensaio, mas não atrapalhe o voo. Não tente saber de antemão, estar perto requer outros dons. É mais ou menos assim. Acompanhe o ensaio, mas não atrapalhe o voo. Não tente saber de antemão, estar perto requer outros dons. Acompanhe o ensaio, mas não atrapalhe o voo. Não tente saber de antemão, estar perto requer outros dons. De todas as coisas, eu espero que você permaneça. De todas as coisas, eu espero que vocês permaneçam em mim, em mim. Uma atriz que quis voar e voou. Um ator que quis voar e realmente voou. Eu não atrapalho, não. Sou dessas que tem 1000 olhos. Eu não atrapalho nunca. Eu tenho um coração que escuta. De todas as coisas, eu espero que você permaneça. De todas as coisas, eu espero que vocês permaneçam em mim. Em mim. Uma atriz que quis voar e voou. Um ator que quis voar e realmente voou. Eu não atrapalho, não. Sou dessas que tem 1000 olhos. Eu não atrapalho nunca. Eu tenho um coração que escuta. De todas as coisas,
Eu espero que você permaneça. De todas as coisas, eu espero que vocês permaneçam em mim. Em mim. Acompanhe o ensaio, mas não atrapalhe o voo. Não tente saber de antemão, estar perto requer outros dons.